Muito bem, então vamos lá para o capítulo 29. Aqui, depois dessa introdução sobre sabedoria, o que é sabedoria? Nós devemos buscar a sabedoria, fazendo tipo que um corte, não é? Entre os três ciclos de conversação e agora os monólogos de Jó. E nós vamos entrar justamente neste monólogo, o primeiro monólogo do capítulo 29. É bem interessante, porque aqui Jó se lembra do seu primeiro estado feliz. Como é que ele se sentia, não é? Quem ele era e quem ele é hoje. Não é? É interessante, eu vou ler, eu estou gostando de ler aqui os versos e a gente faz os comentários, né? Então o Jó prossegue o seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Deus não deixou de guardar a Jó, ele só não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Que saudades! Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Deus não deixou de ter a sua amizade para com ele. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Então, como tenho saudades desse tempo. Ele vai falar um pouco sobre ele, o que ele fazia. Também para responder para os seus amigos, né? Quase que inimigos aí. Quem era ele? Ele tinha esse pacto com Deus de relacionamento íntegro. E ele mostra aqui o que ele fazia. Não é? Deus andava com ele, o Todo-Poderoso andava com ele, ele tinha amizade com Deus. Dois fatores importantes aqui, ter amizade e andar. Então, isso vai mudando a vida da pessoa. O verso 7 diz assim: quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão na boca. Ele está dizendo aqui quem era ele. Quando ele chegava, os jovens saíam para dar lugar. Os idosos se levantavam. Então era uma pessoa de super respeito, não é? Muito provável foi um rei aqui, alguma coisa assim. Mas a sua sabedoria, por quê? Ele andava com Deus. Os príncipes reprimiam suas palavras, punham a mão na boca, a voz dos nobres emudecia, ficavam calados, né? Em respeito. Ouvindo-me, algum ouvido, esse me chamava feliz. Quem o ouvia, agradecia pelas palavras e o chamava de feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Positivo. Porque agora vem uma série de coisas que ele fazia, são ações sociais bem interessantes. Ele livrava, porque eu, livrava os pobres que clamavam. E também o órfão que não tinha quem o socorresse. Aí ele vai. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se. Eu cuidava do que estava perecendo, E fazia rejubilar-se o coração da viúva, né? E me cobria de justiça. E esta justiça me servia por veste. Verso 15, fazia-me de olhos para os cegos. Quer dizer, eu ajudava os cegos, ajudava as viúvas, eu tinha respeito, eu livrava os pobres, não é? Eu era os pés do coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Porque ele tinha este coração, ele tinha um pacto de integridade, de um relacionamento com integridade para com Deus. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima, aquele que estava prejudicando alguém. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Eu achava que estava tudo bem, que ia continuar assim. A minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra
se renovará em mim e o meu arco se esforçará na minha mão. Tudo estava bem. E ele disse assim, bom, vai continuar tudo assim. Na vida, as coisas não são assim, né? Quando tudo está bem, alguém disse, desconfie, né? Porque a vida é esse oscilar. Uma hora está bem, uma hora não está. Mas a gente tem que olhar para Deus para saber que tudo passará. O que está bem, passará. O que está mal também passará. Aqui, então, ele fala um pouco dele, das coisas que ele fazia, quem era ele, no que ele acreditava, justamente para que os seus amigos ouvissem isso. Não é que eu não sou uma pessoa má, eu creio em Deus. E eu faço boas coisas. Ele não estava se justificando aqui, estava dizendo quem era ele. Então, era isso que ele queria passar para as pessoas que estavam ali e para todos nós também, não é? É que eu não tenho justiça própria, mas porque eu andava com ele, que ele fala aqui. O Todo-Poderoso estava comigo, eu tinha amizade com Deus. Então eu queria replicar na minha vida quem era Deus, quem era esse Deus maravilhoso. Então ele vai mais aqui, né? Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo, porque era sábio, tinha sabedoria porque andava com Deus. Deus era seu amigo, andava com o Senhor. Havendo eu falado, replicavam as minhas palavras. Caíam sobre eles como orvalho, esperavam-me como a chuva. Não é? Quando não tinham confiança e sorria-me para eles, quando não tinham confiança e a luz do meu rosto não desprezavam. Quer dizer, ele teve uma vida praticamente toda devotada às pessoas. E ele cuidava das pessoas que não tinham nada, das pessoas que precisavam alguma coisa. E aí o último verso diz, eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. E em outras palavras, eu não tenho ninguém para me consolar. Não tenho ninguém para me consolar. Bom, ele começa esse seu monólogo apresentando-se, mostrando quem ele era e o que ele tinha feito e as saudades que estavam no seu coração, né? A saudade que estava no seu coração de voltar àqueles dias, quando ele andava com Deus, quando não havia essa dúvida no seu coração. Ele só queria ter um encontro com Deus, só queria ouvir de Deus o que ele precisava fazer. Não é? Ele queria tirar esta pecha que estava sobre ele, de que ele era ímpio e que Deus o estava castigando. Vou repetir aqui, cada programa acho que eu repito isso. Deus está preocupado com a consequência dos males que cometemos. Ele não vai dar o seu juízo retributivo agora. Por quê? O próprio Jó fala, porque os ímpios também prosperam. Os ímpios podem ter uma vida boa. Deus divide as pessoas entre os que creem e os que não creem, não entre os bons e maus. Entre os que creem estão os bons, estão os maus. Entre os que não creem, também os bons e os maus. Você percebe que a gente volta bastante a esse tema. Não é porque Deus, Ele está lá no seu trono, está conosco através do Espírito Santo, Ele tem o maior prazer em poder estar com a nossa vida, ou viver com a nossa vida. Então, nesse sentido, Jó aqui faz uma apresentação para dizer, eu tenho um pacto de integridade para com Deus. Qual é o seu pacto de integridade para com Deus? Em capítulos posteriores, ele vai falar outras coisas. Vai falar sobre o que ele acreditava sobre a moral, sobre castidade. Jó tinha um compromisso com Deus. Muitas pessoas querem os benefícios da amizade com Deus, mas o compromisso em si, esse deixa a desejar. Quando eu faço casamentos, eu geralmente no voto, que a gente diz assim, você promete, né, diante de Deus, essas testemunhas, amar, honrar, proteger e tal, essa pessoa, amar somente a ela e tal. Eu mudo essa palavra promete, eu uso decido. E quando você decide, parece que decide. Eu prometo, um dia eu vou na tua casa. Ixi, não passa um tempão, né? Mas quando eu decidi na sua casa na segunda-feira, opa, já criou um outro clima, um outro espírito. Então é muito importante para a gente fazer essa diferença.
não é de eu estou comprometido ou não estou comprometido. Aquele que está comprometido vai até a prisão e a morte. Pedro disse, mas não estava comprometido. Ele disse assim: Senhor, eu estou contigo até a prisão e a morte. Vou para lá, não tem problema. Quando Jesus foi preso, ele tentou matar as pessoas que estavam prendendo Jesus. E quando ele foi preso de fato, foi levado, ele o seguia de longe. O compromisso dele não estava bem firmado. Ele foi se firmando com o tempo. E assim é na vida também. Mas o compromisso com Cristo, a gente trabalhando nesse sentido, estudando a sua palavra, se aprofundando na fé, a gente vai ampliando esse compromisso com Cristo. De tempo, não é? Dedicar tempo a Deus. Se eu não dedico tempo à pessoa a quem eu amo, o relacionamento se esfacela. Não é? Eu dedico o meu tempo, eu dedico os meus talentos, Deus me deu talentos para dedicar, a fim de pregar a palavra, eu estou dedicando isso também. O tempo, os talentos, não é? Os meus tesouros, né? Aquilo que eu tenho, os meus bens, eu reparto com as pessoas que precisam, eu devolvo a parte que Deus me pede, eu oferto como gratidão. Não é? E isso tudo é muito importante. Eu cuido da terra, o meu compromisso com a terra, eu cuido da terra. Então, são esses os compromissos que a gente tem que ter. Compromissos com Deus, compromissos de andar com Ele, o compromisso de andar com Ele. Assim como Jó fala, eu andava com Ele, Ele era meu amigo. Esse é o compromisso. Porque se a gente agir assim diante de Deus, a gente vai conseguir caminhar e entender esses senões, essas baixas da vida. Não é? Há momentos que eu vou estar lá embaixo, passará. Há momentos que eu vou estar lá em cima, também este passará. Há momentos que meu casamento parece que vai acabar. Não, você não precisa acabar, vai passar, passa a fase. Não é? A gente tem que crescer no relacionamento e no compromisso do casamento também. Então você tem compromisso com Deus, você tem compromisso no seu casamento, você tem compromisso nos seus relacionamentos, você tem compromisso nas suas amizades, você tem compromisso na escola. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso no trabalho, fazer direitinho. Tem gente que entra às 8, né, e sai às 5:30 da tarde. Então faz tudo para entrar assim, com o relógio quase chegando às 8, para não marcar atraso. Né? E sai exatamente na hora, já está no ponto ali eletrônico para poder marcar a sua saída. Se pudesse marcar um pouco antes, você marcaria. Isso não é compromisso. Você sabe que as pessoas que vão progredir não são essas na empresa. Aquelas que fazem só o necessário e são estritas. Não, meu compromisso com a empresa, com a família, então eu vou me dedicar. Com a igreja, com a minha comunidade religiosa, eu vou me dedicar. Então, nessas palavras que a gente encontra desse capítulo, Jó fala sobre o seu estado anterior, Jó fala sobre as coisas que ele fazia, se apresenta, mas ele diz, eu tinha um compromisso com Deus, amizade e andava com Ele. Algumas coisas aconteceram por aí, a gente não está conseguindo conversar, por isso que eu não estou entendendo algumas coisas, mas eu tenho um compromisso com Ele. Eu quero viver ao seu lado. Que essa seja a sua experiência, meu querido, minha querida. Que você possa afirmar hoje um pacto de compromisso com Cristo. Porque é só assim que a gente consegue espelhar esta vida de Cristo para as pessoas. E se há uma coisa importante na vida cristã, é sermos Jesus para as pessoas. Vamos orar? Vamos pedir a Ele que nos ajude a afirmar esse compromisso? Pai bondoso, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida e queremos ter um compromisso de vida contigo. Queremos ter um compromisso de tempo, de colocar os nossos talentos ao seu serviço, o nosso tesouro também, que possamos cuidar da terra, que possamos desta forma ter um compromisso integral contigo e depois com as pessoas, especialmente com o nosso cônjuge, com a nossa família. Dá-nos esta bênção em nome de Cristo. Amém.